Bom, gente, eu sou Carlos Eduardo Proença, sou zootecnista, especialista em aquicultura e também sou um malacologista, né? Gosto muito de estudar moluscos. Sou muito amigo do Beto, né, do Alberto Oliveira, e ele pediu que eu falasse um pouquinho nesse vídeo sobre os moluscos, né? Então, o filo molusca, ele tem aproximadamente aí umas 200 mil espécies, né? Mas a cada semana praticamente a gente está descobrindo uma espécie nova. É o segundo maior grupo de animais, só perde para os insetos, né? Bom, as características dos moluscos você já deve ter visto, né? São animais de corpo mole, que não tem nem um exoesqueleto nem um endoesqueleto, né? O filo é composto por 7 classes, tá? A primeira, que é a mais numerosa, são os gastrópodos, é a gastrópoda, né? Que são... eles formam conchas espirais. Então, o crescimento da concha se dá formando uma espiral. E normalmente, esse crescimento ele é no sentido horário, mas existem algumas poucas espécies que fazem o crescimento no sentido anti-horário. O caso, por exemplo, dessa outra espécie, né? Isso aqui é a Busicum contrarium, o próprio nome já diz, né? Ela cresce nesse sentido aqui. Então a boca dela vai ficar para o lado oposto. Eu esqueci de falar, essa concha aqui é a Syrinx aruanus. É a maior espécie de gastrópode que existe. Este aqui, no caso, não é um exemplar tão grande. Ele pode ficar mais ou menos desse tamanho, assim. E é nativo da Oceania, Austrália, as ilhas da Oceania, né? Bom, então depois dos gastrópodes, nós temos o segundo maior, a classe mais numerosa, são os bivalves, ou a bivalvia, né? A característica mais evidente é que as conchas, elas são duplas. Então elas normalmente têm um sistema como se fosse uma dobradiça, né? E o animal vive dentro, então, de uma concha dupla, ok? No caso aqui, essa espécie se chama Hippopus porcelanus, é uma espécie do Oceano Pacífico também, né? Ela fica bem maior que isso, no caso. Bom, uma outra classe importante dentro do filo molusca é a classe cefalópoda, ela é representada pelo polvo, pelos polvos, né? pelas lulas, pelas sépias. E dentro dessa classe nós temos apenas um gênero que produz concha, que é o gênero Nautilus. No caso aqui, nós temos uma espécie chamada Nautilus pompilius. Existem atualmente 5 espécies do gênero Nautilus, né? Mas antigamente, né, existiam no planeta Terra os cefalópodes, muitos cefalópodes com concha, eram as chamadas amonitas. Eu tenho aqui, para vocês verem, um exemplo de uma amonita, né? No caso do período Cretáceo, todas as amonitas foram extintas, né? Essa aqui é de Madagascar, tem uma espécie aqui, e nessa outra espécie aqui, essa espécie aqui, ela foi cortada ao meio, então vocês conseguem ver as câmaras, né, que o animal, para ele subir na coluna d'água, ele enche essas câmaras de ar, e quando ele quer afundar, então ele enche essas câmaras internas com água. E tem uma movimentação através de um grande sifão. Bom, uma outra classe do filo molusca é a classe escafópoda, tá? É fácil identificar porque os animais, as espécies dessa classe, eles têm o formato de um dente, como esse aqui. Então, todos os escafópodas são muito parecidos, eles têm esse formato, o animal vive aqui dentro. Uma outra classe é a classe poliplacófora. Poliplacófora, geralmente, são animais que têm uma carapaça constituída de placas imbricadas. Então, vocês veem que existem várias plaquinhas formando uma carapaça, o animal vive aqui dentro. São os chamados quítons. O nome comum, popular desse grupo é quítons, né?
Bom, além dessas 5 classes que eu falei, nós temos também a classe monoplacófora, que tem pouquíssimas espécies, 2, 3, e a classe aplacófora, que não tem placa nenhuma, na verdade, que tem 1, 2 espécies também e que a gente não tem, no caso, na minha coleção, né? Então, basicamente, isso é uma amostra geral, né? A minha coleção, eu tenho cerca de 2.000 espécies do mundo todo, né? E é isso, basicamente, tá bom? Um abraço.